Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias capítulo 2, vamos ler hoje dos versos 11 ao 20. Quem encontrou diz amém. Graças a Deus. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 14. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazes? O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Verso 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos dispomos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, Deus de graça, Deus de restauração. Em nome de Jesus, teu Filho, nessa noite, nós queremos abrir o nosso coração em gratidão a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para tratar conosco. Creio que nós temos uma palavra para os nossos corações e é assim que nós desejamos estar, com o coração aberto, pedindo auxílio do Teu Espírito Santo para nos iluminar. Nos dá entendimento da Tua palavra, possamos aplicá-la aos nossos corações, às nossas vidas e praticá-la, para que possamos estar caminhando diante de Ti com sinceridade. Nos ajuda, Senhor, como canal, como ferramenta, nos dá a Tua graça, para que nessa noite possamos estar meditando e que saímos daqui edificados e transformados. Você diz amém? Graças a Deus. Eu queria, em breves palavras, fazer um resumo, porque talvez nem todos estiveram aqui semana passada. A gente deu início ao capítulo 2, mas vamos falar um pouco também do capítulo 1, do início. Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, ele tinha certo cargo de copeiro, cuja função era provar o alimento, a comida, o vinho do rei, pois naquela época existiam muitas demandas com relação a atentados ao rei. Então, Neemias tinha um cargo de confiança, para muitos um alto cargo político. Neemias tinha então uma vida até certo ponto boa, por conta de estar sempre ao lado do rei. Então, nessas demandas, certo dia seu irmão apareceu lhe trazendo notícias sobre o estado de Jerusalém. As notícias não foram muito boas, por conta
da idolatria, por conta da desobediência, Deus permitiu o cativeiro na vida daquele povo e a miséria estava instaurada naquele lugar. A reação de Neemias, lembrando que foi um homem que nasceu no cativeiro, nunca pisou em Jerusalém, até aqui esse capítulo 2 que a gente vai tratar hoje. Ele orou e chorou por conta do sentimento que teve com relação àquela terra, ao seu povo. Para entrar logo no capítulo 2, a gente viu que durante, em média, 4 meses, Neemias orou e jejuou em arrependimento, em súplica a Deus por direção, por resposta. Reconheceu que o seu povo estava passando por esse momento por conta da desobediência. E eu posso dizer, irmãos, que nesses 4 meses, a partir do momento que ele passou a orar, e até o momento que Deus tocou no coração do rei, em média 4 meses, eu posso dizer que é o seguinte: Neemias, ele queria sim ter uma vida, um relacionamento profundo com Deus. Mas daí em diante, Deus, em resposta a essas orações, Deus permite e toca o coração do rei para que ele perceba em Neemias um semblante caído e triste por conta do sofrimento do povo. Neemias estava triste com aquele momento. E eu quero lembrar a você que mesmo sendo copeiro do rei, aquela situação era perigosa para ele, porque era motivo de muito desrespeito e até correr risco de vida estar diante do rei com um semblante triste. Mas veja que o Deus que tocou o coração do rei Artaxerxes para perceber essa tristeza de Neemias, Deus fez com que, Deus moveu os meios, e eu creio que a oração abre as portas, né? Então, o que Deus fez ali na vida, a partir da oração de Neemias, até o momento que teve o diálogo, no capítulo 2, no início aí, em que o rei pôde ver o semblante de Neemias, triste, o rei perguntou o motivo, a causa pela qual ele estava triste. Então, ele com ousadia foi e abriu o coração. Eu posso dizer que Neemias, ele, através da oração, alcançou bastante sabedoria. E eu posso dizer também que nesse capítulo 2 a gente aprende lições valiosas com relação à perseverança, perseguição, vida de oração, vida de alguém que se importa. E nós vimos aqui no capítulo 2, do 1 ao 10, algumas lições e características de alguém que liderava uma missão. Ele é prudente, ele se incomodava com a situação do povo, ele era sensível, ele era sábio. Então, são características de alguém que lidera, mas também de alguém que recebe uma missão. Então, em seguida, vamos entrar agora do verso 11 ao 20, mas antes disso tudo, irmãos, eu posso dizer que hoje em dia é muito fácil encontrar pessoas que se autopromovem às custas do reino de Deus. Você já ouviu? Você já pode ter percebido aí nas redes sociais da vida? Pessoas se autopromovendo às custas do reino de Deus. É profeta do Pix para cá, pregadora da analogia do iPhone para lá, e tantos outros que passam longe de promover o reino de Deus aqui na terra. Muitos se intitulam líderes dessa geração, mas sem a direção de Deus, não constroem, destroem. Nós, porém, fomos chamados para influenciar e inspirar outros, reconstruindo os valores espirituais do reino de Deus. Eu posso entender, meus irmãos, que no tempo que estamos vivendo hoje, essa palavra, eu estava conversando com alguns irmãos esses dias, vendo o cuidado de Deus e o quanto que Deus sabe da nossa necessidade. Os últimos livros que trabalhamos têm tratado muito conosco acerca de algumas decisões nossas e de alguns momentos em que Deus nos permite sangrar. Mas vamos adiante para que a gente entenda um pouco sobre o verso 11 em diante. Vamos aprender através da vida de Neemias sobre planejamento, cautela nas decisões, como inspirar outros a fazerem a obra, a perseverar diante das oposições, confiar em Deus. Você quer isso para a sua vida? Amém, graças a Deus. Do verso 11 e 12, nós podemos extrair aqui uma lição preciosa da vida de Neemias, através de ações da vida de Neemias.
Planejamento e cautela são indispensáveis antes de agir. Planejar é o ato de elaborar método de trabalho. Olha para o texto. Cheguei a Jerusalém, verso 11, onde estive 3 dias. Só após o 3º dia, então, é que à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então, veja a cautela de alguém que esperou 3 dias, creio eu, que planejando que tipo de ação deveria ter diante da situação. E diz o texto aqui, olha para o texto, e à noite ele se levantou. Então, olha a cautela de alguém que não quer correr risco diante de uma situação de inimigos. A cautela de alguém que usa da sabedoria do momento certo para agir, de se deslocar. Quantas vezes você não trocou os pés pelas mãos e se deu mal? Quantas vezes? Quantas vezes nós não esperamos, quantas vezes nós não tivemos paciência de, a partir da oração, esperar com paciência a direção e aí sim agir. Então o planejamento e a cautela são indispensáveis como ferramenta antes de agir, porque todo planejamento, meu irmão, vai te mostrar que tipo de ação você deve ter e o que fazer diante da situação ao seu redor. Cautela é o ato de precaução para evitar dano, transtorno, perigo. É alguém que tem cuidado e é prudente. Deus tem isso para nós. Ele quer cultivar em nós essas virtudes para que a gente seja líder ministerial ou não. Você foi levantado para liderar na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, onde quer que seja. Você foi levantado para ser um agente do reino de Deus aqui na terra, amém? Então, diante disso, eu posso extrair desses versos aqui justamente essa lição. Quantas vezes não paramos para planejar, queremos agir por impulso. Agir por impulso, acho que ninguém aqui nunca agiu, né? É todo mundo crente. Todo mundo tem paciência. Todo mundo tem domínio próprio. Mas veja só a situação de Neemias. Os versos 9 e 10 da semana passada, ele, em direção a Jerusalém, ele já teve opositores ao chegar em Jerusalém. Pessoas não ficaram contentes ao saber que alguém se importava com o povo de Jerusalém, com o povo de Israel. Então o que foi que ele fez? Olha só, cheguei a Jerusalém, estive 3 dias, esperou, planejou com cautela, saiu à noite com poucos homens para não chamar a atenção dos inimigos. Ninguém sabia, porque na calada da noite ele foi esperto, hein? Sabe o que é isso, irmão? Sabedoria do alto. Alguém que sabe tomar a decisão de agir na hora certa. Alguém que planejou. E ao sair para avistar tudo aquilo que ele antes tinha recebido apenas notícia, ele pôde contemplar agora com os próprios olhos. Eu imagino a tristeza que ele teve ao avistar as ruínas de Jerusalém. Mas vamos seguir. Dos versos 13 a 15, fala sobre as portas que ele teve o cuidado de analisar. E nós muitas vezes não temos o cuidado de analisar com sensibilidade as portas da nossa vida, a porta de entrada. Pare para refletir, do que adianta um muro bem largo, bem longo, uma cidade bem protegida, cujo local das portas está destruído? Adianta alguma coisa? Então, diante da crise, nós podemos reconstruir, avistando e com sensibilidade olhar as debilidades, as fraquezas que estão nos muros da nossa vida. Ele olhou para isso, contemplou aquelas portas e ele tomou uma decisão. E essa é a segunda lição que eu trago para você nessa noite. Versos 16 em diante. Devemos ser alguém que não se conforma em meio à crise, motivando e inspirando a fazer. Versos 17 e 18. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar
um presente século. Uma crise ao nosso redor. Trabalhamos o livro de Abacuque, onde aprendemos que nós vivemos por fé e não por vista, amém? Então veja só, alguém que olhou, contemplou, viu com os próprios olhos a crise, a miséria, a destruição. E mesmo assim toma a decisão de não se conformar com o que viu. Você sabia que existia remanescentes ainda ali, que não foram levados para o cativeiro? Semana passada eu falei, pessoas que estavam vivendo em tremenda miséria, que mães, ao esposo morrer, comia e dava de comer aos filhos com a carne dos seus esposos. Então veja que situação Neemias se deparou. Total miséria, total falta de aliança com Deus, e é justamente isso, por conta da quebra da aliança, Deus permitiu o cativeiro na vida do povo. Mas assim como Deus levantou Neemias, hoje Deus nos levanta para olhar ao nosso redor e analisar com sensibilidade as fraquezas ao nosso redor, as misérias espirituais de um povo que não conhece a Deus, não faz parte de uma aliança. Então, se alguém está em estado de miséria, é nosso dever ser alguém que olha com sensibilidade, mas também alguém que motiva e inspira. Olhe para o texto, versos 17 e 18. 16, 17 e 18. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Ou seja, ele calou-se e não contou a estratégia que Deus tinha colocado no seu coração. Verso 17. Então lhes disse, olha só, ele convocou uma reunião com os oficiais, com algumas pessoas, sacerdotes e remanescentes que estavam ali. Olha o que ele disse, verso 17. Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio ou motivo de chacota, vergonha. Motivação, meu irmão, é dar a alguém uma justificativa para ele agir. Você viu aqui no texto a justificativa e o exemplo que ele deu para o povo agir? Não. Olhem, veja a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, olha a motivação. Olha chamando para a responsabilidade. E ele se colocando no lugar, não de alguém que manda, mas que está à frente para fazer também. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser motivo de chacota ou vergonha. Então ele motivou, ele mostrou o porquê da necessidade daquela grande obra. Verso 18, lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me mandou, me falara. Então veja só, ele inspirou aquele povo. Sabe por quê? Desde o momento que ele recebeu a notícia, até esse momento aqui, Deus foi com ele, provendo, abrindo portas, movendo o coração do rei, sustentando a sua própria vida, porque correu riscos, lhe dando sabedoria. Então a boa mão do Senhor é o ato pelo qual ele inspira aquele, dizendo, olha, o dono dessa obra é o que nos justifica, é o que nos levanta e nos assegura. Quantas vezes nós não estamos na nossa zona de conforto, e precisamos de um chacoalhão para agir de alguma forma. Quantas vezes nós não estamos tão cansados e debilitados espiritualmente falando, e nós olhamos para a vida de alguém que nos inspira e vemos a mão de Deus agindo através daquela pessoa e na vida daquela pessoa. Isso é inspirador. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, tem muita gente aqui que me inspira. Pessoas que eu olho e eu vejo a mão de Deus, Deus derramando graça, sabedoria, favor, sustentando e essa pessoa caminhando, porque ele não desiste. A sua maior inspiração, quem é? Ele mostrou aqui que a maior inspiração dele era Deus, o dono da obra,
Olha o que ele disse: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, olha só a ação depois da inspiração: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então toda ação gera uma reação. Então ele motivou e inspirou. E isso é ferramenta para nós hoje também. Nós já perdemos muito a chance de estar agindo dessa forma, meus irmãos. Quantas vezes nós não agimos, nós deixamos de agir dessa forma, porque estamos ocupados demais com outras motivações. Você tem motivo para fazer a obra que você faz hoje? Não escutei nada. Você tem motivos para fazer a obra que você faz hoje? Nosso real motivo seja o Deus dos exércitos que cumpre, que é o dono da obra, e nos inspira a fazer uma boa obra. Assim como Neemias, devemos ser alguém que não se conforma em meio à crise, alguém que constrói, alguém que reconstrói. Terceira lição que eu acho, dos versos 19 a 20, a fé nos fará prevalecer em meio às oposições. Eu não sei a sua vida como é que está, mas toda grande obra, ela tem seus opositores. Já percebeu isso? E comparando com o reino de Deus, aí é que é. Então toda boa obra, a obra espiritual, a obra de reconstrução do reino de Deus, ela tem opositores. Olhe para o texto mais uma vez. No verso 18, no verso 19, veja aquelas pessoas que estavam tratando mal Neemias por conta da decisão dele em restaurar os muros. Porém, Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, veja só, zombaram, olha só. Depois eles desprezaram aquela ação de Neemias e disseram, que é isso que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Então eles queriam caluniá-lo. Eu digo para você nessa noite, talvez ninguém nunca tenha zombado de você por conta de sua omissão. Talvez ninguém nunca tenha te desprezado por conta de sua omissão e de minha omissão. Talvez alguém nunca tenha nos caluniado por conta da nossa omissão. Mas me vem à mente agora um texto que Pedro, escrevendo numa de suas cartas, diz que é melhor padecer fazendo o que é certo, o que é bom, do que fazendo o que é errado, o que é mal. Neemias tinha motivos, e hoje nós não queremos correr riscos. Nós corremos riscos pela nossa empresa, pelo nosso desenvolvimento social e intelectual. Nós corremos riscos pela nossa família. Isso é justo, isso não é errado. Amém? Mas e com relação a reconstruir os valores espirituais do reino de Deus? É mais difícil. Eu digo por mim mesmo. Mas que cada um faça essa avaliação. Quantas vezes você não abriu os olhos para que a sua ação viesse reconstruir na vida de alguém valores espirituais? Quantas vezes você desprezou e ficou no seu sofá vendo a sua televisão? Quantas vezes você deixou de ser zombado, desprezado e caluniado por conta de sua omissão e da minha omissão? Eu posso olhar para isso, meus queridos, para esse momento aqui de Neemias e ver o quanto que nós deixamos a desejar muitas vezes. Vale a pena correr riscos em prol do reino de Deus. Vale a pena ser desprezado, caluniado, zombado por conta de algo que é justo a se fazer. Você não disse amém. É difícil, irmãos. Nós lutamos contra nós mesmos. Mas o Deus da obra é o que derrama graça e nos habilita e nos edifica para essa boa obra.
Então não importa se você é zombado, desprezado, caluniado, o Deus da obra é o que vai te guardar, te preservar. Podem fazer chacota com você, mas você não desiste. Diante disso, somos levados a refletir sobre a importância de se ter um coração comprometido com Deus, buscando sua orientação todos os dias de nossas vidas. Além disso, Neemias nos aponta para Cristo, nosso maior exemplo de liderança e compromisso com o reino de Deus. Jesus orou e mostrou total dependência ao Pai, buscando sua vontade em todos os momentos, e se entregou completamente para cumprir a missão que lhe foi confiada. Sua maior inspiração, Jesus Cristo, o reconciliador, o reconstrutor da aliança, foi cuspido, transpassado, caluniado, zombado, desprezado, mas foi até o fim. Meus irmãos, diante disso, que tipo de atitude devemos ter? Vamos ter mais sensibilidade com a miséria de um mundo que está perdido, mas pode ser achado. Vamos deixar de meter os pés pelas mãos e vamos planejar bem, com cautela, para que a gente possa atingir um público maior. Vamos ser alguém que não se conforma diante disso tudo, seja sensível à crise, motivando e inspirando a fazer. Tenha a sua fé renovada todos os dias, para que você possa prevalecer em meio às oposições. Todos os dias somos tentados a desistir. Os opositores vêm para nos tentar a desistir. E Jesus não passou por isso? Passou. Foi tentado a desistir, mas foi até o fim. Jesus nos prova que é possível sim, nele, sermos bem-sucedidos com relação ao reino de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu costumo dizer para minha filha, quando a gente está conversando sobre assuntos de escola, de amizade, e eu já disse isso aqui, nós nascemos para influenciar, não para ser influenciado pelo mundo. E quantas vezes a gente não perdeu a chance de influenciar alguém, seja por atitude, por falar, por omissão. Quando olhamos para Cristo, olhamos para a cruz, vemos o sacrifício que foi feito. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do cativeiro. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas aprove a Deus enviar seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Nos tirou de um cativeiro de pecado, de um cativeiro de miséria espiritual que vivíamos. Hoje nós somos reconciliados através do que foi feito por alguns. Algumas pessoas passaram, mas deixaram um legado de reconstruir os valores espirituais. Você ouviu alguém falar desse reino por alguém. Alguém falou para você, amém? Seja também essa pessoa que tantos esperam. Eu não estou falando que você tem que tomar o lugar de Cristo, não. Você pode ser aquela pessoa que a sua família tanto espera. Semana passada eu falei. Tanto espera alguém falar de Cristo. E muitas vezes a gente fica, Deus, manda alguém. Eu posso ser essa pessoa também. Nós podemos ser essa pessoa que apresenta Cristo para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso meio. Amém? Aprendemos com a vida de Neemias pérolas para a nossa vida, seja a vida ministerial, pessoal, espiritual. Nós possamos colocar em prática tudo isso para que a gente possa crescer um pouco mais, amém? Vamos nos colocar no lugar de pessoas que realmente querem fazer o reino de Deus ser expandido aqui, amém?
pastor vai orar e eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém, igreja?